começar. Pronto, pode começar. Então, meninos, olha lá, humanismo, né? Aula 2 de literatura. Então, a gente está na Idade Média ainda, né? Começando aí a ter as tendências do Renascimento, mas vamos falar um pouquinho do humanismo, que é esse momento de transição, o momento em que dá uma indefinição. A gente tem a passagem do mundo medieval, do mundo antigo, para o mundo moderno, que vai culminar no Renascimento. Tudo bem? Então, vamos lá. Século XIV, século XV, mais ou menos, quando ocorre esse movimento. O ser humano, então, começa a ter uma ideia, né, mais focada em si e menos a ideia passa a ser menos centralizadora pela igreja, né, menos centralizada da igreja, e o homem passa a desenvolver uma mentalidade assim em que há uma preocupação maior com os prazeres e com o entretenimento, os prazeres humanos e entretenimento. É uma espécie de volta para o mundo grego, né? Então, a gente vai ter onde? Essa volta para o mundo grego, né? A volta aos ideais gregos no Renascimento, tá? Então, aqui no humanismo, a gente já tem essa passagem para o Renascimento, é um momento de transição. E o que a gente tem de interessante aqui, né? Agora um pouco mais de contexto histórico. A formação, o surgimento da burguesia. Então, a gente tem a vida nas cidades crescendo, aumentando, as populações do campo migrando cada vez mais, com mais intensidade, mais força para as cidades, né? Então, a intensificação também do comércio, surgimento aí, né? De maior interação entre as pessoas. E isso ocorre onde mais, né? Principalmente na Itália, né? Na Itália, no século XIII e XIV, as cidades-estados se desenvolvem abruptamente, principalmente no norte, né, gente? No norte do país. Então, cidades conhecidas, né? Que a gente sabe, que vocês conhecem, né? Então, Roma, Milão, Florença, são os principais centros, né? Veneza, Mantua, são os principais centros nervosos aí do comércio marítimo, né, do comércio mercantil. Então, é nesse momento, né, que essa região começa a crescer, a se desenvolver, tá bom? Sobretudo na Itália, né? Agora, a riqueza, diferentemente lá do trovadorismo, a gente tem uma riqueza mais concentrada agora na mão dos comerciantes, então agora não é mais nas grandes extensões de terra, né? Não são as grandes extensões de terra que ditam aí o poder aquisitivo, né? O dinheiro. A gente está ligado mais agora à questão do comércio, do trabalho, e essas pessoas são geralmente, né, esses camponeses, lógico, né, os mais endinheirados, os pequenos burgueses, pequenos mercadores que se formaram nesse momento e que formam os burgos, né, que são essas cidades aí que estão se formando nessas pequenas cidadezinhas, né, aglomerações de pessoas. E eles são geralmente pessoas sem nobreza, né, nobreza de berço. Eles conquistam o dinheiro, conquistam todo esse poderio com o trabalho, com o comércio, tá bom? E a partir do século XV, então, as cidades-estados, né, estão se desenvolvendo aí ferozmente, né, freneticamente, e passa até a ter uma espécie de governo, né? Então, a gente tem aí uma espécie de magistrado escolhido até pelo povo, né, por essa população, para governar, para ter uma espécie de representantes aí que ordene, né, esse movimento nas cidades. A cultura, pessoal, a gente tem aqui uma cultura leiga, né? Então, a cultura vai se afastando um pouco mais da igreja. A igreja, né, que no trovadorismo sediava toda essa produção, ainda ainda tem poder, é lógico, né? A gente sabe que lá na frente, né, na Contra-Reforma, isso vai diminuir abruptamente, mas até aqui a gente ainda tem a igreja centralizando, né, muito poder. Mas a cultura, né, a forma de investimento na cultura, que era feito até então pela igreja, passa agora para a mão de outras pessoas, né? A gente também tem o surgimento daí das primeiras universidades, que, aliás, é daí que vem o nome, né, dos humanistas, né, que eram esses rapazes, esses homens, né, pensadores, que se reuniam, né, que pensavam sobre os temas universais, os temas pertinentes aos homens. Então, retórica, poética, filosofia. Então, eles eram conhecidos como humanistas. E daí o nome da escola, humanismo. Tá certo? Alguém responde aí? Beleza? Tá anotando tudo? Sim, certo. Vocês estão vendo uma imagem aí, pessoal, de Carcassonne? Sim. Carcassonne? Sim? Sim.
Sim. Então, olha que linda aí, né? Na França, né? Uma cidadezinha medieval. Olha que fofa, que linda. É uma das cidades mais preservadas que se tem ainda hoje na Europa, né? Murada, né? Na verdade, esses muros aí ainda são super conservados. Um dia que vocês forem lá, né? Tirem uma fotinha e manda pra gente aí, Carcassonne, né? Famosa, lindíssima. É uma foto aérea aí melhor que eu consegui, mas depois vocês procurem lá melhor, tá? Uma outra melhor, tá bom? Então, seguindo aí, né? Os professores, então, eram os humanistas, eram esses rapazes, esses homens, né? Que pensavam nas questões humanas, tá bom? Olha lá. Um novo olhar para o mundo, então, né? Então, a gente percebe que a igreja deixa de ser o grande centro dominador da cultura e passa agora para as mãos aí desses pensadores. E a gente tem uma mudança de pensamento também, né, social. A gente tinha lá no trovadorismo o teocentrismo e aqui a gente tem o antropocentrismo, né, o surgimento aí de um pensamento que diz basicamente o seguinte, né, o homem, dentre os seres da criação divina, lembrando que o negócio não vai mudar de uma hora para outra, né? A gente não vai deixar de acreditar em Deus e Deus ser o centro, claro que não. Mas o homem passa a ser, dentre os seres da criação, um ser aí que é especial, é melhor, pensa, raciocina. Lógico que tudo isso aí vai culminar onde, gente? No Renascimento. O Renascimento vai ser o auge dessas questões, certo? Certo. Então é a transição aí, né? A transição para o mundo moderno. Quem são os agentes do discurso dessa literatura, desse momento? Praticamente, às vezes, as pessoas do trovadorismo, né? Então, onde circula esse tipo de pensamento? Né? Na corte, nos palácios. Só que agora a cultura ela se volta mais para a questão do entretenimento e dos prazeres. A gente tem também a invenção aí, mais ou menos 1400, segunda metade do século XV, 1450, 50 e pouco na Alemanha, a prensa de Gutenberg, que tira, de certa forma, o peso da literatura oral, né? Ela passa agora a ser escrita, né? Impressa. Claro que em pequena escala, muito pequena escala, mas já começa a ter o que? A literatura impressa, tá bom? Vamos lá, então. A linguagem. Então, a gente ainda tem soneto, a gente ainda tem poesia, claro, né? Principalmente, né, que vai culminar no Renascimento, os sonetos, a medida nova, né, que vem Tá sem som. Acho que você se mutou sem querer. Mutou. Eu acho que ela caiu. Não, ó, tá a câmera dela, mas acho que ela não tá falando. Opa! Júlio. Oi. Oi. Olha lá, tudo bem, gente? Então, agora Portugal. Em Portugal, então, que é a nossa referência, né? A gente vai se pautar sempre em Portugal para falar da literatura brasileira. Portugal, o humanismo ele está datado mais ou menos do ponto inicial, o ponto primeiro, aí em 1385, com a dinastia de Aves, né? O auge da produção historiográfica de Portugal. É o momento em que se tem lá, né? O Fernão Lopes, ele recebe, né? Do rei de Portugal, do El-Rei de Portugal, a chave da Torre do Tombo. E nessa Torre do Tombo, ele vai guardar, ele vai tentar compilar, historiografar tudo que se tem de história de Portugal. Não é exatamente uma literatura, mas é o momento em que se guarda os primeiros escritos, né? Que se guarda aquilo que tem de escrito da história de Portugal. E o Fernão Lopes, então, em 1434, ele é nomeado, né? Guarda-mor da Torre do Tombo, e ele também é um cronista-mor, ele também escreve coisas, tá? A poesia palaciana, então, continua, né? Não da mesma forma, né? Acompanhado por música, por instrumentos, como a gente via no trovadorismo, né? Instrumentos de corda, de sopro. Não, aqui a poesia se separa definitivamente da música, mas ainda continua acontecendo, né? Nesse ambiente palaciano, o quê? As recitações, os concursos de poesia, né? A audição musical, toda essa questão cultural ainda continua acontecendo. E o nosso grande autor aí, importante, o mais famoso, que todo mundo leu no primeiro ano da escola, no primeiro ano do colegial, Gil Vicente, né? Teatro de Gil Vicente.
que é... Era para ler, pelo menos, né? É para lembrar, né? Deveria lembrar, certo? Leram ou deveriam ter lido, né? Sim. Mas todo mundo lembra lá dos dois, né? Do anjo e do diabo, lembra? Os dois batéis. Sim. Tinha dois batéis, dois barcos, né? Um do anjo, um do diabo. O do anjo que levou apenas 4 pessoas. E o do diabo, fanfarrão, muito mais engraçado e bem-humorado, levou todos os outros. O alto da barca do inferno. E em 71 anos de vida, né, o Gil Vicente escreveu, estima-se que ele tenha escrito 44 peças, mais ou menos. Então, a gente tem aí 17 em língua portuguesa, 11 em castelhano, a gente tem 16 peças bilíngues. Então, ele foi um grande escritor, bastante promissor, né, para a sua época. O teatro do Gil Vicente, né, basicamente, é o que a gente estuda na escola, são os autos, que são peças curtas de um ato, bem pequenininhas, e que tem tom o quê? Moralizante, crítica, né? Caráter moralizante. O Gil Vicente, então, ele tenta, através das peças, condenar os comportamentos humanos. Então, ele meio que enaltece as virtudes, quando há virtudes, e quando há vícios, ele condena os vícios. Certo? Então, a gente lembra lá do padre levando, né? Do Frei levando a Brise da Vaz, não, a Florença, lembra? Da amante. Sim. Vocês lembram? Então, ele levava a Brise, ele chegou em uma espécie de dancinha, né, na frente do batel do anjo, e nessa dancinha ele disse que ele fez de bom, ele rezou, ele professou, ele rezou todas as liturgias. No entanto, ele estava levando uma amante. E o que aconteceu com ele? Não entrou! Não lembro. Ele foi para o inferno, ele foi para o batel do inferno, do diabo, porque padres não podem se Eu falei casar. que ele não entrou na barca. Ele não entrou. Isso. Ah, eu entendi só o não, alguma coisa, não entendi o resto da frase, desculpa. Não. Então, ele tem esse caráter moralizante nas peças, sem, no entanto, alfinetar diretamente a igreja, não? Ele não pode. Ele ainda tem uma mentalidade medieval. Ele não alfineta a igreja, ele alfineta quem? Os membros deturpados da igreja. Então, quando ele fala mal dos padres, ele não está falando exatamente mal da instituição católica, ele fala daqueles padres que têm vícios, os padres errantes, os padres que não obedecem à cartilha do catolicismo, a cartilha que deveria ser seguida. Ele fala desse padre, por exemplo, né? Aí o padre que está assistindo lá, porventura, a apresentação, ele diz o quê? Ele, não é com você, né? Eu estou falando daquele tipo de padre. Caso contrário, ele seria condenado, certo? Ele seria estudado, né? A igreja é bastante poderosa ainda. Outra coisa que o Gil Vicente usa bastante são as alegorias. Então, ele representa por meio de alegorias as personagens ou objetos, né? E ideias abstratas. Então, o amor, a bondade, né? A justiça, né? Que é o anjo, e a maldade, a deturpação social, que é o diabo, e por aí vai usando as alegorias para explicar, né? Os vícios e as virtudes humanas. Certo, gente? É isso aí, mais ou menos. Muito bem? Certo. Beleza. Vamos fazer exercício? Eu vou abrir o meu aqui, que eu não sei onde está também, mas a gente tem algumas questões para fazer lá. Vamos fazer? Da apostila? Será que se eu baixar isso aqui, desliga? Acho que não. Não, como que eu faço aqui? Peraí. Deixa eu ver o que eu faço. Eu já chamo se cair, tá? Peraí. Caiu aí? Não. É que tava difícil de pegar o negócio. Ah, tá. Então, vamos lá. Deixa eu achar a minha lista. Ah, não. Peraí, tá aqui. Mais fácil. A gente faz junto aí o exercício. São quantas questões? Era para ter feito até a 11 de trovadorismo, né? Só que a 7 era de humanismo. Isso, aí tinha que pular algumas que eram de trovadorismo. É aí que eu vou achar aqui.
Só um minutinho. Opa. Eu acho que era 6 a 7 da 12 em diante. Ah, é? Acho. Tô procurando a minha aqui que eu acho, rapidinho. Tá fácil aqui, que eu não tô, tá sem nome. Achei. Achei. 6, você falou? 6, né? E acho que deixa eu ver. 6, Não, 7, 12 em diante. Não, a 7, a 6 é trovadorismo. Ah, então tá. A 6, na verdade, eu acho que era igual a 2, no caso. É, Ah, é. Tinha uma treta assim. Ah, essa da Inês Pereira, não é? isso. Certo. É Quê? bastante específica. Vocês querem que eu leia um resuminho para vocês ou vocês lembram da história? Da Inês Pereira? Eu não lembro. Porque o Gil Eu Vicente, não ele sei nem escreveu, além quem dos é essa. autos, ele escreveu também farsas, né? Então, uma das farsas mais famosas é a farsa de Inês Pereira. Então, escuta aí, eu vou ler só um resuminho para vocês, ó. Inês Pereira é uma moça bonita e solteira que se vê obrigada a passar o dia inteiro em meias tarefas domésticas. Então, ela passava o dia todo limpando a casa dela, arrumando a casa, cantarolando. E ela sempre fica se queixando que o casamento seria a chance para ela se livrar dessa vida tormentosa dos trabalhos domésticos. E aí, assim, ela fica idealizando um noivo muito educado, muito bonito, cavalheiro, que soubesse cantar, dançar com ela, né? Que fosse capaz de dar uma vida feliz para ela, e tirar ela desse sofrimento, desse martírio de arrumar a casa. Aí, tem uma certa personagem chamada Leonor Vaz. A Leonor Vaz é uma espécie de alcoviteira, casamenteira. E ela chega na casa da Inês dizendo que tinha sido atacada por um padre, por um frei, né, alguma coisa assim, mas que ela tinha conseguido escapar. E a Leonor, né, ela vai à casa da Inês para relatar uma história, contar dos causos dela, né, contar umas histórias lá, e que o Pero Marques, que é um rico camponês ali da Redondeza, quer se casar com a Inês. A Inês, então, fica toda, né, ela fica bastante entusiasmada, ela lê a carta lá que o Pero Vaz escreveu para ela, né, pedindo ela em casamento e tal, mas ela não se conforma com o jeito rústico, ríspido dele ser, né? O jeito que ela não concorda, né? Ela não se conforma com a rusticidade do moço, né? De mandar esse atrevimento dele, né? Mas concorda em receber ele na casa dela só para bater um papo, para conhecer. E aí, então, a Leonor Vaz vai lá e chama o Pero Marques. Enquanto isso, a mãe da Inês Pereira aconselha ela a receber bem o... Alô? Tá ouvindo? Oi, sim. Sim, sim. Tá?
Então, a mãe da Inês aconselha, né, a filha a receber bem o Pero Marques, o pretendente. E aí, quando ele chega, ela é meio forçada, assim, ela é meio ridícula na maneira como ela recebe, né, meio falsa. E quando ela fica sozinha com ele, ela não encoraja, né? Ela não fica, não rola. E o Pero Vaz vai embora. E aí, gente, ela conta para a mãe uma história lá que ela se encontrou com judeus, casamenteiros, né? E que vai ajudar a Inês, né, essa moça, a encontrar um bom casamento. E aí ela vai encontrar essas pessoas aí para contar desses rapazes, né? Que ela conheceu e até que ela acha lá um noivo. Está cortando aqui. Não dá para ouvir. Dá para ouvir? Uhum. Ó, então entra em cena, né, o Latão e o Vidal, os dois judeus casamenteiros. Latão e o Vidal, são dois judeus aí, que vieram oferecer o Brás da Mata, que é um escudeiro, um moço também rústico. Ele arma o encontro eles armam o encontro para os dois, né? O Brás da Mata, ele vai até a casa da Inês, ele vai acompanhado do criado dele, e esse moço, com ele combina contar uma série de mentiras para enganar a Inês Pereira para conseguir dar o golpe do baú. E na casa da Inês Pereira, o Brás da Mata, ele age conforme ela queria. Ele a trata de modo distinto, com boas palavras, com traquejo. Aí ele a pede em casamento, mas a mãe diz que a moça não deve aceitar, né? A mãe da Inês. E os judeus ficam elogiando, né? Esse moço aí de toda forma, né? Enganando a Inês Pereira. Olha aqui. Então, aí quando a Inês acaba se casando com ele, né? Com esse moço, e a mãe dá a casa de presente para eles. E a sós com o Brás, ela começa a cantar de felicidade, mas ele se irrita e manda ela ficar quieta, manda ela parar de cantar. E o Brás, então, ele passa a impor para ela uma série de regras, né, para ela, que ela vai ter que ficar trancada em casa o dia inteiro, ela não pode nem olhar a janela, não pode ir à missa, não pode fazer nada. Depois, né, um pouco tempo depois, o Brás informa ao moço que partiria para a guerra, né, e ordenando que vigiasse a Inês e que ela deveria ficar trancada na casa, às 7 chaves. E ela trancada lá, coitada, ela deseja a morte do marido na guerra, né? Ela não quer mais saber desse marido. Enfim, para terminar, né? E aí ela percebe que ela foi enganada. E aí, passado algum tempo, esse criado aparece com uma carta do irmão da Inês, né? E que informa que o Brás tinha morrido, que o marido tinha morrido, que ele morreu em combate, morreu na guerra, alguma coisa assim. A Inês, então, se despede desse moço e vai embora, né, chorando, triste pelo azar que ela teve no casamento, que não foi o casamento que ela sonhou. E então, sabendo que ela tinha ficado viúva, a Leonor Vaz vai de novo oferecer o Pero Marques para ela se casar. E aí, dessa vez, ela aceita. E o que acontece depois, né? Ela tem a vida que ela sempre desejou. Tá ouvindo? Tá? Olha lá. Sim. Daí um dia, passado um tempo, um andante, um rapaz que anda por ali, né, um errante, né, um ermitão, uma espécie de um errante, né, passa na porta da casa dela para pedir esmola e a Inês vai lá atender a porta. Quando ela atende a porta, é um falso padre. E o deus que ele venerava, né, é o Cupido. Então tem uma espécie aí de amor perfeito, né? Ele venera o Cupido. A Inês então conhece esse moço que tinha sido o antigo namorado dela e ele disse que só tinha se tornado ermitão porque ela tinha abandonado ele. E ele começa a insinuar para a Inês que quer um reencontro, que quer uma segunda chance com ela. Aí eles marcam o encontro. No dia marcado, com o encontro com ele, né, ela pede para o Pero Marques que levasse a
a Ermida dizendo que era por devoção religiosa. O marido então consente que os dois partem, o marido consente e eles partem imediatamente. E para atravessar o rio que havia no meio do caminho, essa é a cena engraçada, né? Quando ele vai atravessar o rio com ela, o Pero Marques carrega a Inês nas costas e ela vai cantando nas costas dele aquela cançãozinha alusiva, né? Mais vale o asno que me leve do que o cavalo que me derrube. Então ela volta, né? Ela volta para o início. Ela acaba se casando com aquele que ela tinha desprezado. Então mais vale o asno que me leve do que o cavalo que me derrube. E acho que a pergunta é sobre isso, né? Tá cortando o meu som aqui, não sei. Sim, é isso. Vamos lá. O argumento da peça A Farsa de Inês Pereira de Gil Vicente consiste na demonstração do refrão popular, mais quero o asno que me carregue do que o cavalo que me derrube. Identifique a alternativa que não corresponde ao provérbio na construção da farsa. A segunda parte do provérbio ilustra a experiência desastrosa do primeiro casamento. Mais vale o asno que me leve do que o cavalo que me derrube. O escudeiro Brás da Mata corresponde ao cavalo, animal nobre, que a derruba. Não, ele só é como chama? O rapaz que está ajudando é o cara que ela despreza, né? O segundo casamento exemplifica o primeiro termo, asno que a carrega. Não. Essa aqui teria que ter lido a obra, né, gente? Não dá para fazer assim. O asno que corresponde a o asno corresponde a Pero Marques, primeiro pretendente e segundo marido de Inês. Ela chega a se casar com ele? Cavalo e asno identificam a mesma personagem em diferentes momentos de sua vida conjugal. Sim. Pode ser. É a mesma pessoa, só que ela é enganada, né? Ela é enganada. Então, na verdade, é coisa da cabeça dela. Ela acha que... Opa, peraí. É essa? É a E, né? Eu acho que é essa. Eu coloquei A essa gente aí. fez a 8? Sim. Agora é a 11. Não, a 12. Assinando a alternativa que apresenta os valores literários do humanismo. E aí? Vamos ver aqui, 12. Retratação dos valores da Igreja Católica e atendimento à Santa Inquisição. A Igreja Católica ela perde, de alguma forma, o poderio, mas ainda não tem, né, atendimento à Santa Inquisição. Isso aqui a gente vai ver onde? Lá no século XVII. Expansão da fé católica e registro do processo de colonização. Quando que é a colonização? Quando que são os processos de colonização? É um pouco depois, né? Um pouquinho mais para frente. C. Resgate dos valores clássicos e olhar metafísico sobre a criação do universo. Metafísico chega nesses Eu pontos? acho que não, porque não é tanto também, né? Ainda não está tão explorada essa questão da racionalidade. Isso aí vai ser mais para frente. Depois, retrato da anatomia humana e expressão da cultura greco-latina. Acho que é essa. É? Eu acho que é. Resgate dos valores clássicos e olhar racional sobre o mundo. Não é essa? Acho que é aí, Então, né? eu acho que é essa. Eu acho que é a E. É a E, né? Então, ó, eu acho que a D é mais para frente, é renascimento, né? É, porque a anatomia Entendi. humana ainda não, né? Não. Aqui acho que os valores racionais, um olhar mais crítico e racional, que vai culminar no renascimento. 13. Indique a afirmação correta sobre o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. É intricada a estruturação de suas cenas, que surpreende o público com o inesperado de cada situação.
O moralismo vicentino localiza os vícios, não as instituições, mas os indivíduos que as fazem viciosas. Essa tá boa. Sim. Eu acho que é essa. Depois, é complexa e crítica tá muito pequenininho. Ah, tá. É complexa a crítica aos costumes da época, já que o autor primeiro a relativizar a instituição entre bem e mal. Qual que é o problema dessa? De qual? Da C. Vai ser. Ele não faz distinção entre o bem e o mal, ele faz distinção entre os valores da igreja e os valores mundanos. Então, o indivíduo, não a instituição em si. Sim. É. D. A ênfase desta sátira recai sobre as personagens populares mais ridicularizadas e as mais severamente punidas. Nem sempre, né? Então, o judeu, o corregedor são pessoas, de certa forma, que têm prestígio, mas são aqui severamente punidas, né? Pelo menos de acordo com aquilo que eles pensavam deles mesmos. Sim. A sátira é aqui demolidora e indiscriminada, não fazendo referência a qualquer exemplo de valor positivo. A gente tem valores Não. positivos. Acho que não. Então é B. Isso. B. 14. Considerando a peça Alto da Barca do Inferno como um todo, indica a alternativa que melhor se adapta à proposta de teatro vicentino. Primeira, preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar. As figuras do anjo e do diabo, apesar de alegóricas, não estabelecem divisão maniqueísta do mundo entre bem e mal? As personagens comparecem nessa peça de Vicente com o perfil de que apresentavam na Terra, porém apenas o onzeneiro e o parvo optam por instrumentos de sua culpa. Qual que é o problema na B e na C? Na B e na C? É. Na B que ele fala que ele não estabelece uma divisão entre o bem e o mal. Isso, maniqueísmo. E tem maniqueísmo, né? Muito Sim. claro. E na C? O que é maniqueísmo? Essa divisão entre bem e mal, essa dualidade justaposta, né? Bem e mal, céu e inferno. Na C seria que ele fala que os personagens aparecem como eles eram na Terra e não era isso? É isso, só que ele fala aqui, porém, o onzeneiro e o parvo portam instrumentos de sua culpa. O parvo